Fala pessoal, tudo bem? Bom, começando aí a nossa sessão sobre PIB, né, Produto Interno Bruto, que vai desaguar numa coisa um pouco mais ampla, que em geral as pessoas não conhecem, quem nunca teve contato, né, com a economia, que são as contas nacionais trimestrais, lá divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E o PIB, né, é uma variável, a mais importante, obviamente, que faz parte dessas contas nacionais trimestrais e faz parte, é a principal variável macroeconômica, né, de qualquer país. Então hoje a gente vai fazer aqui uma análise, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre esses conceitos e o que está envolvendo as contas nacionais trimestrais, tá bom? Bom, no roteiro de hoje, então, a gente vai ver o que é o sistema de contas nacionais, vamos ver o que é o PIB, né, o Produto Interno Bruto, qual a definição de Produto Interno Bruto, que não é uma definição corriqueira, né, trivial, que é usada principalmente na imprensa, né, de modo meio equivocado. A gente vai mostrar o que é o PIB, as óticas de cálculo do PIB, vamos falar sobre PIB nominal versus PIB real e vamos chegar em um conceito que também é bastante importante, que é o do deflator do PIB, beleza? Bom, sistema de contas nacionais. Então, o que é isso, né? O que é o SCN lá divulgado pelo IBGE? Bom, o sistema de contas nacionais é basicamente um conjunto lá de recomendações internacionalmente acordadas, né? Ou seja, existe um órgão internacional que regulamenta esse tipo de estatística, né? Esse tipo de account, né? Accountability aí. E aí, a partir desse sistema, dessas recomendações internacionais, os países eles compilam medidas, né? Que tem a ver com a atividade econômica, ou seja, o quanto que o país gerou ali de produção num determinado período, é feito através de vastas recomendações internacionais, seguindo o que a gente chama aí de convenções contábeis bastante rígidas, que tem a ver com princípios econômicos. Para quem quiser se aprofundar, né, nesse assunto, quiser saber um pouco mais, eu coloquei aí um link do System of National Accounts, o SNA, ligado lá à ONU, né, em que você pode saber tudo aí sobre essas recomendações contábeis, de como que é construído, né, o sistema de contas nacionais, e a partir desses sistemas de contas nacionais, essas recomendações, os países vão construir aí seus PIBs, né, seus produtos internos brutos, beleza? No Brasil, como eu falei, né, o responsável por tanto compilar e divulgar essas estatísticas é o IBGE, o Instituto Brasileiro lá de Geografia e Estatística, através do que a gente chama aqui no Brasil de Sistema de Contas Nacionais Trimestrais. Ou seja, é uma métrica, né, que é disponibilizada, como o próprio nome diz, trimestralmente, a valores correntes e índices de volume. E ele tem como uma base lá, né, 1995 igual a 100. Caso você ainda não saiba o que isso significa, fica tranquilo, que à medida que a gente for avançando no curso, vocês vão entender essas nomenclaturas melhor, beleza? E aí algumas dessas variáveis, né, que o IBGE divulga é o produto interno bruto, né, o PIB, a preços de mercado. Esse a preços de mercado aqui é importante. Também ele divulga lá os impostos sobre produtos, o valor adicionado a preços básicos, o consumo das famílias, né, consumo pessoal, o consumo do setor público, do governo, a formação bruta de capital fixo, a variação de estoque e a exportação e importação de bens e serviços. Todos os detalhes sobre essa contabilidade, eu também coloquei aqui um link, né, lá do IBGE, em que ele explica aí, detalhadamente o que é o PIB, né, e tem diversas publicações aí metodológicas, né, para quem quiser ir a fundo
nesse tipo de informação, beleza? Bom, então, dado que a gente já sabe, né, que o sistema de contas nacionais são recomendações internacionalmente aceitas, né, acordadas para compilar medidas de atividade econômica, o que seria o tal do PIB, né, o Produto Interno Bruto? É o que a gente vai ver agora. Bom, o que é o PIB, né? O PIB é uma definição bastante importante, eu quero que vocês tenham claro aqui. Toda vez que você ouvir essa palavra PIB, o que é o PIB? O PIB vai ser a soma de todos os bens e serviços finais, grifa isso, né? Finais, produzidos por um país, estado ou cidade em um determinado período de tempo, seja trimestre ou ano. Todos os países eles vão calcular o seu PIB na sua respectiva moeda. No Brasil aqui, né, a gente vai calcular em reais, nos Estados Unidos em dólar, a União Europeia lá em euro e por aí vai. E aí por que esse termo, né, finais, né? Por que bens e serviços finais? O PIB ele vai medir apenas os bens e serviços finais para evitar dupla contagem. Ou seja, a gente tem que tirar os bens, né, intermediários que são utilizados para fazer esses bens e serviços finais, porque senão a gente vai incorrer no que a gente chama lá em contas nacionais de dupla contagem. Por exemplo, se um país lá produz, né, R$ 100 de trigo, 200 de farinha de trigo e 300 de pão, o seu PIB vai ser 300, pois os valores lá de farinha de trigo eles já estão embutidos no valor do pão. Então não faz muito sentido a gente somar o pão, o trigo e a farinha, né? Chegando lá num PIB de 600. A gente tem que tirar os bens intermediários, né? No caso aqui a farinha e o trigo, para produzir o pão. Então a gente tem que evitar a dupla contagem, beleza? Então, em resumo, o PIB ele vai ser um indicador que ajuda, né, a compreender a economia como um todo, mas ele não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação, saúde, etc. E o PIB, pessoal, lembra lá da primeira aula que eu falei sobre conceitos importantes, né? Ele talvez seja aí a variável mais importante de fluxo, né? Porque ele está representando um fluxo. Ele é o fluxo de bens e serviços finais produzidos por um país num determinado período de tempo. Então, ele vai ser produzido ali em um determinado trimestre ou em determinado ano, né? E aí, a partir desse fluxo de nível de atividade, vai desaguar lá em algumas medidas de riqueza. Então, em geral, jornalistas, a imprensa, etc., confunde o conceito de PIB com o conceito de riqueza. PIB é um fluxo, tá? É uma renda é fluxo que vai desaguar numa riqueza, num estoque de riqueza lá de um determinado país. Mas o PIB em si ele não é uma medida de riqueza. Por quê? Porque riqueza é uma medida de estoque. O PIB é uma medida de fluxo, de bens e serviços finais produzidos por um determinado país durante um determinado período de tempo, beleza? E aí, a partir desse fluxo, né, desse indicador lá que a gente calcula o PIB, a gente vai gerar diversas métricas, né, como, por exemplo, o crescimento do PIB, né? A gente vai ter um índice lá do PIB e a partir desse índice, né, desse número índice, a gente vai calcular algumas métricas que vocês conhecem aí pela imprensa, que é o crescimento do PIB, a taxa lá acumulada em 4 trimestres. Esse gráfico aí, né, ele é bastante utilizado. A gente vai aprender mais para frente a fazer esse tipo de gráfico e a trabalhar com esses dados do PIB, beleza? Bom, o PIB ele também pode ser expresso sob 3 óticas, né? E as 3 óticas elas são equivalentes, né? O PIB ele pode ser expresso pela ótica da oferta. O que seria isso, né? É quando o PIB é igual ao valor bruto de produção a preços básicos menos o consumo intermediário, a preços do consumidor, mais os impostos lá, líquidos de subsídio sobre produtos. Então, pela ótica da oferta, o PIB vai ser basicamente
aquela definição lá que a gente deu, né? Que o PIB é a soma dos bens e serviços finais produzidos por um país num determinado período de tempo. Quando a gente soma lá, somatório, né, dos bens e serviços finais, e tem que tirar o consumo intermediário, né? Se eu estou produzindo pão, eu tenho que tirar lá a farinha, o trigo, que foram utilizados na produção do pão. Então, pela ótica da oferta, né, pela ótica aí do produto, o PIB vai ser definido dessa maneira. Mas aí tem outras duas óticas. Tem a ótica da demanda, que vai ser o quê? Aquela famosa identidade contábil, né? O PIB vai ser igual à despesa do consumo das famílias, mais o consumo do governo, mais o consumo lá das instituições sem fins lucrativos, a serviço das famílias, né? Que é o consumo final, formação bruta, mais variação de estoque, mais as exportações e importações líquidas. Então, o PIB é produzido e ele é demandado pelo consumo, seja do governo, seja das famílias, por investimento, que é a formação bruta de capital, que é investimento mais variação de estoques, e pelo setor externo, né, que vai ser as exportações menos as importações líquidas. Tá? Então, o PIB é produzido, ele é demandado e ele vai gerar uma renda. Então, pela ótica da renda, né, o PIB vai ser basicamente igual à remuneração de empregados, mais o total de impostos líquidos e subsídios sobre a produção e importação, mais o que a gente chama de rendimento misto bruto, mais o excedente operacional bruto. Então, o PIB é gerado, né? Vai ser a produção lá de bens e serviços finais, a gente tira o consumo intermediário. Esse PIB vai ser demandado pelo consumo de famílias e do governo, investimento e contato lá com o setor externo, exportação menos exportações, e esse PIB vai gerar uma renda. Por quê? Porque ele vai remunerar os fatores de produção. Dentro lá do sistema de contas nacionais, a gente tem lá a remuneração dos empregados, mais os impostos, e o rendimento, que a gente chama de rendimento misto bruto, e o excedente operacional bruto, que tem a ver lá com a parte das empresas. Uma síntese dessas classificações, a gente geralmente vê numa tabela como essa daqui, que a gente também vai aprender a produzir mais para frente. Que a gente vê aqui a conta, geralmente pelo lado da oferta, né? O PIB pelo lado da oferta vai ser a agro, né? A agropecuária, a indústria e os serviços, e o PIB pelo lado da demanda, né? Que vai ser o consumo das famílias, do governo, a formação bruta de capital fixo, exportação e importação. Essas óticas, né, são bem importantes para saber, por exemplo, como que a indústria evoluiu num determinado período, como que ela está contribuindo lá para a produção do país, como que os serviços evoluíram ao longo do tempo, como que eles estão contribuindo para o crescimento. O consumo das famílias está crescendo, e aí o consumo tem a ver com o quê? Tem a ver mais com crédito, tem a ver mais com renda, né, do trabalho. Os investimentos estão aumentando, né? Ou seja, quando você vê aquela métrica fria do PIB, né? O PIB cresceu 2% nesse trimestre. Mas esse 2%, se a gente abre ele, quem causou, quem gerou esse crescimento? Seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda. Então, é importante a gente abrir esse crescimento, tá? E é dessa forma que a gente faz, olhando lá pela ótica da oferta, pela ótica da demanda e também pela ótica da renda, né? Como que as pessoas envolvidas, né, nessa produção, que a gente chama de fatores de produção, eles são remunerados, né? Em geral, existe uma dicotomia, né, entre capital e trabalho, e existe lá nas contas nacionais um indicador que a gente vê quanto que está sendo remunerado, né, o fator trabalho, o fator capital nessa produção, beleza? Então são óticas aí para você avaliar a produção, o nível de atividade de um determinado país, beleza? Um outro conceito bastante importante
é a ideia de PIB nominal versus PIB real. Dado que a gente gerou lá um produto interno bruto, né, a gente tem a necessidade de analisar o crescimento da economia tendo um cuidado, né? Ou seja, a economia está produzindo uma quantidade maior de bens e serviços ou esses bens e serviços estão sendo vendidos a preços mais elevados, né? Ou seja, quando você multiplica lá preço vezes quantidade, esse valor, né, que está sendo gerado, ele está se dando pelo efeito preço ou está se dando pelo efeito quantidade. Então, essa distinção dentro de economia, que a gente abordou lá, né, ela é muito importante porque ela tem a ver com o conceito de nominal versus real. Nesse caso aqui, o PIB nominal versus o PIB real. Tá? Qual é a diferença entre esses dois? Né? O PIB nominal, ele basicamente vai ser o valor lá da produção de bens e serviços correntes a preços correntes. Então, ele é calculado lá utilizando o que a gente chama de preços de mercado, preços correntes. Ele vai refletir, então, a mudança nas quantidades e preços na economia. Tá? Já o PIB real, ele vai ser o valor da produção de bens e serviços correntes aos preços passados. Então, você vai tomar um preço lá como base e vai ver como é que evoluiu a produção desses bens e serviços. Ou seja, ele é calculado sem a influência desse delta aí de preços, né? Dessa variação de preços. Ou seja, os preços são constantes. A gente fixa lá um ano base para comparação e vai ver como que as quantidades produzidas na economia mudam, né, ao longo do tempo. Tá? Então, existe uma diferença entre o PIB nominal, calculado lá a preços correntes, e o PIB real, que é calculado a preços constantes. Né? Isso daí é muito importante para você saber se está existindo uma variação de preço ou se está existindo uma variação de fato de quantidade. Tá? E aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, a gente tem o preço do açaí, o preço da banana, a quantidade de açaí e a quantidade aqui de banana em 3 anos. Vamos supor aqui que o preço do açaí evoluiu, né, R$ 1 por ano, o preço da banana idem. E a quantidade aqui evoluiu nessa trajetória do açaí e essa aqui da banana. O PIB nominal, então, vai ser o preço aqui, né, vezes a quantidade. A gente vai chegar num valor, tá? Isso definindo aqui o ano base como 2019. Já no ano de 2020, a gente vai continuar multiplicando aqui ó, o preço vezes a quantidade, chegando aqui nesse valor de PIB nominal. Já o PIB real, a gente está supondo, né, que os preços são constantes. E aí a gente chega aqui nesse valor de PIB real. Então, toda vez que a gente for calcular o PIB nominal e o PIB real, o PIB nominal ele vai considerar os preços correntes e o PIB real vai considerar os preços constantes com base lá no que a gente está chamando aqui de ano base. Tá? Então, toda vez que a gente vê lá as contas nacionais, ele vai fazer referência a um ano base. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente calcula o PIB nominal e o PIB real. Tá? E aqui tem um gráfico, né, sobre a evolução, né, desses dois termos, né, o PIB nominal e o PIB real. Ele vem tudo lá do Sidra, IBGE, que a gente vai conhecer mais para frente no curso, né, a gente vai trabalhar bastante aí com Sidra e IBGE e como utilizar esses dados, né, como brincar com essas tabelas aí. Aqui a gente traz os valores a preços correntes, né, ou seja, aqueles preços do ano, né, que evolui ano a ano, e os valores encadeados lá a preço do ano base aqui que o IBGE utiliza, nesse caso, 1995. Repare que existe uma diferença, né, entre os dois, tá bom? Bom, quando a gente está falando de preço nominal e preço real, implicitamente, né, já existe aí um corolário, né, que olha, como é que então a gente mede aí a diferença, né, entre o PIB nominal e o PIB real, né? Isso daí vai gerar uma variação de preço, né? Concordam comigo? E isso tem um nome em economia. Talvez aí o
primeiro, né, indicador de inflação, né, seja o que a gente chama de deflator do PIB. Por quê? Porque ele vai medir o nível atual de preço relativo ao nível de preços lá do ano base. Ele é basicamente um índice de preço com todos os bens e serviços produzidos na economia. Ah, Vitor, o deflator, ele é igual ao IPCA, um índice lá de preços que o IBGE também divulga, que o Banco Central segue? Não, porque o IPCA lá, ele tem uma cesta, um conjunto restrito de bens e serviços, tá? Aqui a gente está falando de todos os bens e serviços produzidos pela economia que o IBGE, obviamente, acompanha lá no sistema de contas nacionais. Então, esse deflator do PIB, ele é um índice de preços muito mais amplo, muito mais agregado, que envolve aí todos os bens e serviços produzidos na economia num determinado período, tá? Então ele serve para obter a parte do aumento do PIB nominal atribuída a um aumento de preço e não, obviamente, por um aumento lá na quantidade produzida, tá? Então ele vai ser calculado de forma bastante simples, ele é o PIB nominal sobre o PIB real vezes 100. E aqui a gente tem aí um exemplo que a gente usou, né? O PIB nominal, que a gente calcula daquela forma, né? Com esse, supondo que a economia produz dois bens aqui, né? A gente calcula o PIB nominal para os 3 anos aqui, calcula o PIB real e a partir dessa continha aqui, né? PIB nominal sobre o PIB real vezes 100, a gente vai obter aqui o deflator do PIB. Então, a interpretação disso, né? Ou seja, aqui, né, no caso de 2019 para 2020, a gente teve uma variação de 71,43%. Esse vai ser o deflator do PIB de 2019 para 2020, ou seja, o nível de preços, né, aumentou 71,43% de 2019 para 2020, beleza? Isso aqui é um exemplo hipotético, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a realidade aí da economia antes que alguém comente, não, isso aí é uma inflação muito alta, tá? Isso aqui é só supondo uma economia que só produz açaí e banana, tá bom? Então, isso daí é a nossa introdução, né, ao sistema de contas nacionais e à medida que a gente for avançando, né, a gente vai ver na prática como que a gente calcula essas coisas aqui, né, PIB, como que faz gráfico desse jeito, como que utiliza esses exemplos através lá da base de dados do Sidra e IBGE e utilizando aí o R e o Python, beleza? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.